Acho que já começou a live, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, Douglas. Aí, o André já chegou. Como é que faz para adicionar alguém aqui? Deixa eu ver. Acho que é aqui, né? E aí, Eduardo? E aí, Genielson? Tudo bem? Boa tarde. E aí, André? Fala, Bruno. E aí? Yuri, Boa tudo tarde, tudo bem? bem? Até Tô aumentar aqui o assim, volume. só organizar esse pedestal aqui, mano, que tá uma loucura. Boa tarde, Arthur. E aí, pessoal? Camila, minha colega de faculdade. Como é que vocês estão? Aí, André, fazia um tempinho já que a gente não abria live, né? Rapaz, faz quase 2 anos mesmo. É. A última foi em 2022, maio de 2022. Não, não, foi ano passado. Aquela live com o Daniel Ah, foi mesmo, Silveira. foi mesmo. Boa tarde. Foi mesmo. Aí o pessoal já tá entrando já. Tô só esperando o protestante entrar pra gente ajustar a questão de... Aqui, ele mandou uma notificação. Cadê? Não, não, acho Tá que dando não pra é ele, mim não. aí, bacana, a imagem tá boa, o áudio tá bom. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ó, o Dom Carlos. E aí, Thiago? Beleza? Hum, Pois é, vamos, pessoal, já de antemão, já vou avisando aqui, tá? Como esse daqui já é um debate programado, que está marcado desde o ano passado, a gente não vai aceitar ninguém, tá? A gente só vai aceitar o protestante, né, que vai debater comigo. O André, ele vai ficar aqui de mediador, vai ficar mostrando o tempo, né, o cronômetro, enfim, vai ficar literalmente mediando o debate. E aí eu vou deixar os comentários abertos, tá? Mas desde que haja respeito, tá? Eu não quero ver nenhum insulto a nenhuma das partes. Eu acho que o protestante chegou. E, Thiago, a tua imagem não tá aparecendo pra mim. Não, não tá? Não, tá tudo preto. Ih, Era caraca. só pra mim, mas Pessoal, não sei se eu consegui me ver. Opa, tô aí? Tá aparecendo? Boa Opa, tarde. boa tarde. Ô, Lucas, você consegue me ver? Consigo sim. Ah, então é a E aqui, internet do... não, não é internet. Eu acho que é um. Eu vou sair, vou entrar de novo, tá bom? Tá, tranquilo. É o tempo que a gente vai se ajustando aqui. Beleza. aqui tá ok? Tá tranquilo. Inclusive, eu até peço, caso minha internet esteja ruim, vocês não consigam ouvir algo do tipo, vocês avisam aí, porque se for o caso, eu, enfim, desligo a live e começo uma outra, tá? Digo mesmo, digo mesmo. Perfeito. Então, só novamente reforçando aqui, né, galera? Por favor, respeito, tá? Não há nenhuma criança aqui. Acredito que tanto Perfeito. eu como o Lucas, nós estamos aqui justamente em prol da verdade, né? Obviamente que eu vou defender a doutrina da igreja e o Lucas vai defender o ponto dele. Daí vamos discutir aqui de forma amigável, tá? De forma muito respeitosa. Essa live vai ficar gravada, tá? E um salve aí para São Luís do Maranhão, que é inclusive a cidade do André, que vai mediar o debate. Ahn, a Evelyn colocou assim: sou protestante, mas gostaria de entender e assistir para entender o que vocês. Perfeito, perfeito, Evelyn. Acho que é a sua noiva, né, Lucas? Isso, é minha noiva. Um Igual abraço então vocês aí. aqui. Sejam santos, tá? Sejam santos. Principalmente se. Deixa eu aceitar aqui o André. Salve para Parnaíba, Piauí. Um salve. Boa tarde, boa tarde. Ô, André, eu já te aceitei aqui. Vamos esperar aí o mediador. E aí, André, consegue ver agora? Oi? Tá conseguindo ver? Agora sim. Perfeito, perfeito. Um salve aí para Fortaleza também, nosso amigo Genielson. Oh, o Juarez, interior. É Juarez que se pronuncia, perdão se pronunciei errado, do interior do Ceará, Sobral. Paraíba, eu
também sou da Paraíba, Valquíria. Eu também sou da Paraíba. João Pessoa, Tem galera litoral. aqui de São Luís também. Acho que o João Vitor já falou aí. Se quiser aparecer, João Vitor. Dá um salve aí. Piracicaba, Fortaleza. Salve para todos, principalmente para a galera do Nordeste, né? Porque o André e o Lucas, na verdade. O protestante que vai debater também é do Nordeste, ele é lá de Pernambuco. Mas, para mim, a tela do Lucas está fazendo uma bolinha assim. Não tá com problema aí? Agora tá tranquilo. Tá Bom. tranquilo. Salve aí para Parauapebas também, Bahia. Salve para todos vocês, galera. Beleza, agora é a tela do André que tá carregando. Você tá conseguindo ver a tela do André aí, Lucas? Pra mim tá ok. A de todos nós. Rodando não? Não, tá normal. Ah, então é a minha internet. O que é que eu vou fazer? Eu vou ligar os dados móveis. Se essa live cair, já fiquem avisados que eu vou abrir uma outra, caso caia, tá? Então, deixa eu ligar aqui o 4G. Você falou seu local quando eu tinha saído da live. Não entendi, pode repetir? Você é de onde mesmo? Eu sou de Belo Jardim, Pernambuco. Ah, tá. Legal. Pernambucano. Perfeito. Então, calma, eu acho que calma. Vou ligar no Wi-Fi de novo, porque senão os dados móveis ficou pior. Só um instante, calma aí. Se quiserem começar, podem avisar aí, tá bom? Tá tudo pronto aqui já. Perfeito. Só vou resolver a questão da internet. Tranquilo. Só Perfeito. avisando que eu vou botar o timer, o temporizador, para todo mundo ver, entendeu? Uhum. Vou marcar o tempo aqui. Vai ser meio improvisado, né? Vou mostrar a tela do computador, mas acho que vai dar para ver. Tranquilo. Quando quiser começar, tá tranquilo já também. Por mim, pode iniciar. Muito bem. Vou só esperar o André ajustar aí o computador. Não, tá tudo certo aqui já. Pode começar? Tranquilo? Perfeito. Perfeito. Então, só dar, enfim, boa tarde para todo mundo, né? Um salve aí para a Stephanie que entrou, para o pessoal de Belo Horizonte, para minha amiga Camila, que faz faculdade comigo. E, enfim, o objetivo aqui, como vocês sabem, é realizar um debate entre um católico, que sou eu, e entre um protestante, que é o Lucas, que está, pelo menos na minha tela, ele está aqui do lado esquerdo. O André, nosso querido amigo, ele vai mediar esse debate, que vai ficar gravado, antes que vocês já comecem a perguntar, vai ficar gravado, vai ficar aqui no meu perfil. Então, eu não sei quanto tempo o Instagram permite que a gente fique em live. Então, já fiquem avisados que, caso a live caia, seja por motivo de internet, seja por motivo da minutagem mesmo, né, do tempo que a gente tiver aqui, eu vou abrir uma outra live, tá? Então, ninguém sai, ninguém se desespera, nem nada. André, quer começar explicando a questão das regras para o pessoal se nortear? Sim, sim. Então, galera, boa tarde. Vou me apresentar primeiro. Me chamo André, tá? Sou daqui de São Luís do Maranhão, tenho 19 anos. E fui convidado pelo Tiago para mediar esse debate, tá bom? Eu sou católico, mas eu não vou interferir em nada nesse debate, tá? Vou só mediar, tá? Para que o debate, né, decorra da forma mais ética possível. E agora eu vou explicar como serão as regras para vocês. Nós vamos começar pelas considerações iniciais, né? Quem convidou o debate, no caso foi o Lucas, vai iniciar com 3 minutos para ele se apresentar e expor as suas primeiras considerações. Após esse primeiro momento, nós daremos 15 minutos para ambos exporem suas teses. Tá? No caso, o Lucas vai começar, né, pela ordem. E após esse tempo, nos 15 minutos, que será dado a cada um, nós iremos abrir um tempo de 30 minutos para conversação livre, tá? Não irá ser, né, definido um limite de tempo. Eles irão conversar livremente, porém, né, sempre respeitando, né, o tempo de cada um para não bagunçar a live, certo? Então, sem mais delongas, Lucas pode começar. Vou só marcar aqui o tempo. Quando eu marcar, eu digo para você, tá bom? 3 minutos. Valendo. Ok. Começando falando um pouco de mim, rapidamente.
Meu nome é Lucas, sou presbiteriano, calvinista, e hoje estarei defendendo o ponto do sola fide. Sola fide, que significa somente a fé. Eu estarei defendendo aqui a posição protestante, que crê que o homem é justificado somente pela fé, sem as obras. Ou seja, o que eu quero defender aqui é unicamente com base nas Escrituras, que será o nosso foco do debate, que o homem, para ser salvo, para ser considerado justo diante do Senhor, a única coisa que Deus requer dele é a fé. Lembrando que o ponto aqui é de justificação. Então, os pontos atrelados à santificação, ou à perseverança, ou preservação dos santos, embora tenham um pouco a ver, não serão tão colocados aqui como será o ponto do sola fide mesmo, da justificação. E o mesmo serve para outra sola da reforma, né? Que é a sola gratia. Ela é muito conectada com o ponto do sola fide. É até um pouco difícil falar de uma sem mencionar a outra. Porém, para nós nos concentrarmos apenas naquilo que está sendo proposto no debate, as perguntas e as respostas, e também creio que as colocações de Tiago, assim também, serão pautadas seguindo o sola fide. No mais, é isso que eu tenho a dizer por hora. Ainda tenho tempo, mas por enquanto eu vou ficar só aqui mesmo. Perfeito. Posso começar? As minhas considerações, não Sim. Espera aí, só colocar teu tempo aqui certinho. Pode começar. Pode começar? Pode. Bem, primeiramente, mais uma vez, boa tarde ao Lucas, boa tarde ao André, boa tarde ao pessoal que está assistindo aqui a gente. Bem, o Lucas, na verdade, eu conheci já tem um bom tempo já, a gente se conheceu justamente para debater, isso daí é muito tempo, mas aí, quando foi ano passado, ele me chamou novamente para a gente fazer um debate ao vivo, com pessoas assistindo. Acabou que não tinha dado certo, a gente fez um debate por artigos, esse debate por artigo, que era envolvendo o tema da sola escritura, se tornou um e-book, tá? Que inclusive vocês podem encontrar aí mesmo no meu perfil. Esse e-book é o compilado de todo o nosso debate que a gente teve, um debate inclusive que durou um bom tempo, foi uma questão de meses, né? Então, uma curiosidade é que até hoje, o dia do debate, eu estou fazendo uma promoção desse meu e-book, do debate, né, contra o Lucas, e mais um outro e-book que eu escrevi em defesa de Nossa Senhora, chamado Em Defesa da Virgem. Se vocês comprarem até hoje esses dois, vocês vão comprar só por R$ 27, tá? Então, se vocês fossem comprar os dois diferentemente, seria algo mais ou menos R$ 60 que daria, mas só hoje, até hoje, no caso, vai estar valendo 27. Enfim, o Lucas me fez esse pedido para debatermos sobre o sola fide, que ele disse que é a área que ele mais tem conhecimento. Ele me fez um pedido para que nós utilizássemos somente a Bíblia. Então, eu vim para esse debate somente com versículos bíblicos, tá? Para explicar a doutrina católica e mostrar que ela está inteiramente nas Escrituras. Por muito tempo, a gente ficou somente na defensiva, né? Nós não sabíamos, na verdade, nem nos defendermos biblicamente. E agora eu vejo que está crescendo uma nascente católica aí, que sabe defender muito bem os pontos da doutrina católica biblicamente. Então é isso que eu vou fazer. Por mais que haja respaldo na patrística para tudo aquilo que for dito por mim, a pedido de Lucas, só utilizarei a Bíblia. Tá? Se eu não me engano, eu contei para mais de 50 versículos que eu separei. E é basicamente isso daqui. Né? Acho que ainda teria mais um minuto, mas só reforçar aqui para que sejam respeitosos. Não queremos ver insultos, não queremos ver deboche, não queremos ver briga nos comentários, senão, infelizmente, eu vou ter que bloquear os comentários aqui para ficar somente os debatedores. Tá? Então, por favor, utilizem os comentários, mas não de forma desrespeitosa. No mais, faço convite para que vocês entrem na Sociedade São Gregório Magno também, no qual eu e o André, nós somos professores, o Tiago também está aqui, que é professor de lá, e também temos um outro professor que é o Felipe. Qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem no direct, seja para a compra dos e-books, seja para entrar na Sociedade São Gregório Magno. É isso, e que viva Cristo Rei. Beleza. Agora, passadas as considerações iniciais, vamos ao debate em si. Né? Agora, o Lucas terá 15 minutos para expor as suas teses, e após isso, o Tiago também terá. Beleza? Lucas, valendo. Só lembrando que os 15 minutos a gente vai administrando, né? Então não é 15 minutos seguidos. Beleza. Ok? Então, começando
eu gostaria de ir num texto de Romanos capítulo 4. Eu acho que esse é um dos textos mais importantes para falarmos desse assunto relacionado ao sola fide, porque esse texto fala justamente sobre a justificação, o tema da justificação pela fé. E como eu disse, eu vou defender aqui que para sermos justificados, não necessita de nenhuma obra, de nenhum trabalho, de nenhum esforço próprio, apenas da fé em Cristo. E eu creio que é isso que Paulo defende exatamente nesse texto. E eu vou ler Romanos capítulo 4, também a partir do versículo 4, que diz: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Meu ponto e minha pergunta inicial para Tiago, e ele vai poder discorrer aí, é: como a salvação pode ser pela fé mais obras, se o texto diz que a salvação, o atribuir justiça, é um ato de não trabalhar, porém crer? Já? Essa é a pergunta. Isso. Então, começa. Pode ir? Pode ir? Perfeito. Bem, vamos lá. Primeiramente, eu infelizmente não estou com a minha Bíblia aqui, então eu tive que separar o notebook para separar todos os versículos que eu utilizaria para o debate, tá? Então, por vezes, vocês vão me ver anotando alguma coisa ou pegando os versículos que eu separei aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, há, na teologia católica, né, o que nós chamamos de uma conexão orgânica entre as obras e a fé, certo? Então, imaginem aqui uma moeda, certo? Uma moeda ela tem duas faces, mas ambas constituem a moeda. Então, quando nós falamos de justificação, nós estabelecemos aqui uma questão de conexão mesmo, algo que está intimamente ligado, obras e fé. Então, primeiramente, o homem, ele é justificado por uma graça imerecida, que parte de Deus, obviamente. Então, Deus concede essa graça para o homem, o que faz com que ele tenha fé, evidentemente. E só a partir desta primeira justificação, podemos dizer assim, já que a justificação é um processo, e acredito que o Lucas vai discordar, mas a gente vai discutir mais esse tema com o passado debate. Após essa primeira graça imerecida, o homem ele passa a ser parte de Cristo, ou seja, ele se torna um cooperador da graça, ele se torna um cooperador de Cristo, e a própria Escritura nos ensina que tudo aquilo que ele fizer de bom, ou seja, suas boas obras, terão um valor fundamental para a sua justificação final. Separei aqui diversas passagens que vão fundamentar exatamente isso que eu estou falando aqui, né, do papel das obras na justificação. Então, portanto, respondendo à pergunta aí de Lucas, nós primeiro temos uma graça imerecida que é dada por Deus a nós, ou seja, não é fruto de nenhum esforço nosso, mas a partir do momento que somos justificados nessa primeira vez, através dessa graça merecida, nós nos tornamos cooperadores da graça. Nesse sentido, nós temos que cooperar com a graça de Deus e realizar as boas obras para a nossa justificação. Perceba que é uma conexão orgânica. Não por acaso, nós temos passagens aqui, como por exemplo, você citou Romanos, eu vou citar Romanos também. Romanos 2, do 6 ao 7. Porque ele retribuirá a cada um segundo as suas obras, aos que, com paciência em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Ele dará a vida eterna. Posso citar também 1 Timóteo 6, do 18 ao 19. Que pratiquem o bem, se enriqueçam de boas obras, sejam generosos, comunicativos, ajuntem um tesouro sólido e excelente para o seu futuro, a fim de conquistarem a verdadeira vida. Então perceba aqui que o próprio Paulo, que você citou em Romanos, mostra que as boas obras possuem uma relação íntima com a justificação. Perceba, é um discurso de faça isso para que você possa colher um fruto futuro, ou então para que você possa conquistar a verdadeira vida. Então, a partir do momento que recebemos aquela graça merecida, nós nos tornamos participantes da graça de Cristo e nos é exigido que façamos boas obras a fim de cooperar com essa graça. Essa graça, por sinal, que nos move a fazer o bem e que este bem, estas boas obras, como o próprio Paulo admite, servirão para que nós conquistemos a verdadeira vida no futuro. Então, pode continuar.
Pode começar? Como você Pode. falou exatamente nos 13 segundos, 3 minutos contando para trás, né? Então você ainda tem 12 minutos para continuar. Pode começar. Ok. Então, eu acho que o grande problema na fala de Tiago, com todo respeito, é que ele em momento algum tocou no ponto do texto. E eu acho que Romanos capítulo 4, ele é muito claro. Eu vou ler novamente o versículo 5, principalmente, que diz: mas o que não trabalha, a palavra aqui é ergamai, que vem justamente de ergo, que é obra em grego. Me perdoe se eu não pronunciar tão corretamente, eu não sou nenhum perito, mas isso é definido pelo próprio Strong. E ele diz: porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É Paulo quem coloca aqui a justiça sendo atribuída para alguém que não trabalha, alguém que não faz nada. E a continuação do texto, quando Paulo vai citar o Salmo 32 de Davi, é que pega mais ainda. Olha só o que diz o verso 6. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça sem as obras. Inclusive, é interessante esse termo sem, que inclusive a Bíblia Ave Maria traduz lá na passagem de Romanos 3:28, que diz, né, que o homem é justificado pela fé sem a observância da lei. E aí é interessante que esse termo, que é horis, ele é usado, por exemplo, em Hebreus 9:28, que diz que Cristo aparecerá a segunda vez sem pecado. É a mesma palavra. Não dá para dizer que é parcialmente sem, ou que esse sem não significa uma total ausência, porque Cristo vai vir sem pecado, e a palavra é exatamente a mesma. Mas outros pontos que você falou aí são interessantes. Você falou sobre a ideia da justificação, né? Sobre duas formas de justificação, ou melhor, duas fases de justificação. E aí eu defendo, obviamente, por defender o sola fide, que justificação é um termo forense na Escritura, e que significa declarar o homem justo de uma vez por todas. E existe um bom motivo para crer nisso, é o texto de Jó, capítulo 13, versículo 18, que diz: já preparei a minha defesa e sei que serei justificado. O termo justificado é tzadak. E sabe o mais interessante? Por mais que esse termo hebraico seja assim, nós estamos falando mais do Novo Testamento que é escrito em grego, mas a Septuaginta, em todas as ocorrências de tzadak, traduziu como dikaiô, que é a mesma palavra para justificado, só que no Novo Testamento. Outra coisa que você falou aí também, sobre a ideia do valor das obras. Eu não discordo que obras são valiosas. Inclusive, é um certo espantalho, não estou dizendo que você, Tiago, defende, mas que muitos pensam sobre o protestantismo, que nós acreditamos em um certo tipo de libertinagem. Ou seja, qualquer um que se diz salvo, ele pode viver uma vida totalmente desregrada e não tem problema. De forma alguma. Como bem dizem os textos que você citou, as obras são importantes para que nós cheguemos ao céu, sim. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. É outro texto que talvez esteja entre os que você irá citar. Porém, as obras são consequência da justificação. Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Veja, não por obras, não é por meio das obras. Mas o verso 10 não exclui as obras. Isso é interessante. O verso 10 do mesmo texto diz: mas fomos criados nele, feituras dele, criados para as boas obras. Veja, não é por obras, mas é para obras. Por enquanto é isso que eu tenho a dizer, mas eu quero só deixar esse texto, então, como é que você explica, né? Efésios 2, 8 e 9, porque diz lá que não é por obras, mas é pela graça mediante a fé. Já? Pode Já. começar, André? Só para saber se vai contabilizar meu tempo agora. Pode ir. Tá. Perfeito. Então, na verdade, quando você falou dessa questão das obras, você só reafirmou o que eu disse, né? Primeiramente, o homem ele é justificado por uma graça imerecida. Então, não adianta o homem se esforçar para ser justificado nesse primeiro estágio, podemos dizer assim, que esse é um dom gratuito de Deus. Do contrário, graça não seria mais graça, né? Seria
uma espécie de dívida, né? Então Deus estaria endividado com Deus, isso daqui é absurdo. Então não defenda essa tese aqui, como de certo modo você deu a entender que eu estaria defendendo. Tanto é que Santo Agostinho, doutor da graça, bispo católico, ele já refutava essa tese há muito tempo, tese pelagiana, né, de que o homem ele pode começar o bem sozinho, ou seja, ele pode começar, ele pode dar início à sua justificação através das suas boas obras. Isso daqui é falácia, é uma mentira, e eu em momento algum defendi. O que eu estou defendendo aqui é o seguinte, que há uma conexão orgânica entre uma coisa e outra. Perceba, eu citei o texto de 1 Timóteo, não vou citar mais uma vez para não perder muito tempo, mas eu citei o texto de 1 Timóteo, onde São Paulo estabelece uma conexão íntima, ou seja, uma relação íntima entre uma coisa e outra. Fazei o bem para que no futuro se possa colher a verdadeira vida. Conquistar a verdadeira vida, perdão. Então, enfim, eu separei um texto aqui do Evangelho de Mateus, onde ele vai dizer o seguinte, tá? Ele vai falar em Mateus 19, 16, 23. Esse texto aqui mostra nitidamente a relação entre uma coisa e outra. Novamente, o homem primeiro é justificado sem obra alguma, porque esta é uma primeira graça, gratia prima, como chamamos, né, no latim. Então, o homem primeiro é justificado por um dom gratuito de Deus, sem obra nenhuma, e somente depois ele se torna um cooperador da graça. E todas as boas obras que ele fizer vai influenciar na salvação, como eu vou recorrer aqui a algumas passagens que embasam exatamente isso. Mas vamos lá. Mateus 19, 16 e 23. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Conexão orgânica entre a justificação, certo? A salvação do homem e as boas obras. Nesse caso, uma obra de caridade, né? Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, se, por exemplo, o jovem faz essa pergunta para Lucas, por exemplo, né, que é protestante, que é calvinista, ele vai dizer o seguinte: basta que você tenha fé somente. Né? O processo de boas obras, você vender seus bens, você doar os seus bens para os pobres, é tão somente uma santificação. Ou seja, você vai realizar boas obras, evidentemente, mas isso daqui não vai fazer com que você caminhe para o céu, porque você vai ser justificado pela fé somente. Isso daqui é falso, não foi Jesus que ensinou isso. Muito pelo contrário. Jesus fala, obras, e depois segue-me. Então perceba que é uma conexão orgânica. Tá? As duas coisas estão intimamente ligadas. Então, não é fé somente, é fé mais obras. Então, André, você tem como parar meu tempo bem rapidinho, só para perguntar se a voz está legal? Tá Se bom. a internet está falando? Tá tudo direito? Tá tudo ok, eu tô ouvindo tudo. Então pode falar. Tá, tranquilo. Então, vamos lá. Então, pois bem, então o próprio Cristo ele fala, obras, tá? Então, queres ser perfeito, queres a vida eterna, queres entrar no céu, obras. Lembrando que estas obras, obviamente, é depois daquela graça imerecida, tá? E aí, enfim, teríamos diversos outros versículos, vou citar aqui os mais conhecidos, né, que é o de Tiago, onde ele fala o seguinte: Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Curiosidade, a expressão somente pela fé só aparece nesse versículo e é literalmente negada pela própria Escritura, né? Então essa expressão de que o homem é salvo somente pela fé é falsa, tá? Não aparece em lugar algum na Escritura. A única vez que aparece é Tiago negando. Então ele diz, vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Ou seja, justificação, conexão orgânica entre fé e obra. No versículo 21 do capítulo 2 de Tiago, ele vai dizer, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? E no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, uma fé morta não justifica. Portanto, depois da primeira graça imerecida,
nós temos que trabalhar com Cristo, e eu vou mostrar outras dezenas de versículos em que o próprio Paulo ele admite que é necessário com que o homem coopere, realize boas obras para que seja justificado. Que é diferente, completamente diferente da tese pelagiana, de que o homem, por si mesmo, pode começar o seu processo de justificação fazendo bem. Isso daqui, enfim, é uma heresia já refutada há muito tempo na igreja, então se o Lucas utilizar isso daqui, eu não vou ficar repetindo. E também, enfim, vou dar agora o tempo dele para não gastar o meu tempo inteiro. Mas, conforme a gente for recorrendo aos temas, eu vou citando as outras passagens, que eu acredito que eu separei pelo menos umas 50 aqui. Mas pode falar agora, Lucas. Pode continuar? Pode. Ok, então. Bom, começando, né? Você usou um termo que é justamente o oposto do que Paulo diz, com todo respeito. Você acabou de dizer que nós precisamos trabalhar para alcançarmos a justificação. Paulo diz, não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Você até agora não lidou com esse texto. Agora vamos lá por partes. Você também falou algumas coisas que eu concordo, de fato. E até eu vi aí nos comentários algumas pessoas dizendo que a gente está concordando, né? Mas até certo ponto, sim, nós concordamos. É até interessante que Bento XVI até chegou a dizer, né, que, de certa forma, se for esclarecido, o termo sola fide pode ser correto. Então, existem algumas coisas que nós concordamos, sim, e outras nós discordamos claramente. Eu concordo com você que há, sim, uma ligação total, plena e completa entre fé e obras. E isso o protestantismo não nega. Nós não falamos que é possível alguém ser salvo, alguém chegar no céu, sem que ele tenha feito boas obras. Aí você vai dizer, como assim? Então você está negando sola fide? Não, porque sola fide nunca foi isso. Sola fide sempre foi defender que, para o homem ser declarado justo diante de Deus, ou traduzindo, para ele ter o perdão dos seus pecados, apenas a fé é necessária. E aí você falou, não, a fé é necessária de início, mas depois nós precisamos de esforço. Aí para você tem o texto de Gálatas 3, versículo 3, que diz, sois tão insensatos que acham que tendo começado pelo Espírito, irão se aperfeiçoar por esforço próprio? Então veja, o próprio Paulo diz, você acha que vai começar por meio do Espírito e você vai se aperfeiçoar por meio de suas obras, por meio do esforço? É claro que não. Você também citou o texto do jovem rico. E esse texto eu acho muito interessante porque eu acho que ele defende justamente o meu ponto. Tudo bem, eu entendo, o jovem rico faz uma pergunta para Jesus e Jesus responde, mas como termina o desfecho dessa história? Como continua o texto? Claro, eu sei que você não tinha tempo para ler tudo, porque não iria gastar todo o seu tempo, mas o texto continua dizendo, e Jesus fala, depois de ter dito as respostas que você falou, né, falar sobre as obras, ele fala que para o homem é impossível. Ele diz que é impossível. Ele só mostra, por meio desse texto que você citou, que o homem é incapaz de ser salvo. O jovem rico chega para ele cheio de justiça própria, perguntando o que eu tenho que fazer. E aí Jesus dá a lei para ele. Jesus diz, você tem que fazer boas obras. E Jesus dá simplesmente o primeiro mandamento. Quando ele diz, vende tudo que você tem. Você não está dizendo que você cumpre os mandamentos? Vende tudo que você tem, dá aos pobres. O primeiro mandamento, que é não fazer outros deuses diante do Senhor. É o primeiro mandamento. E aí ele não consegue passar nem mesmo nesse primeiro mandamento. O que é que Deus está mostrando? Olha, de fato, se o homem cumprir toda a lei, ele será salvo. Mas você não consegue cumprir nem o primeiro mandamento. Por isso ele diz, no versículo 26, isto é impossível aos homens, mas possível para Deus. Então Deus pode cumprir toda a lei como fez na cruz, como fez em toda a sua vida aqui, e morreu na cruz para nos justificar por meio da fé. E sobre Tiago, né, para encerrar, você citou, e eu sabia que você iria citar esse texto, obviamente, é um dos textos mais utilizados, e é interessante, né, que o próprio Abraão, que é citado aí, também é citado em Paulo, no texto de Romanos 4 que eu li. O texto de Romanos 4 começa também falando de Abraão. Então, se você acredita que é uma contradição entre Paulo e Tiago, é um problema. Eu sei que você não crê assim, mas tem um grande problema aí. Se um fala de Abraão como sendo justificado pela fé somente, e outro diz que é pelas obras, e ambos estão falando da mesma coisa, então nós temos um grande problema de contradição bíblica, de autoridade da palavra.
Mas como nós podemos entender melhor esse texto? Analisando os originais e o seu contexto. A palavra de Kaiô, segundo Strong e outros léxicos, ela tem dois significados possíveis. Ela não apenas significa tornar alguém justo, pode significar evidenciar ser justo. Por exemplo, em Mateus 11:19 diz que o nosso Senhor foi justificado. Será que ele não era justo e foi tornado justo? Claro que não. Ele evidenciou por suas obras que ele era justo. E como nós sabemos que esse é o sentido que Tiago está falando? O verso 18 esclarece. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O que é que Tiago está dizendo? Justamente o que eu estou defendendo. Não existe essa ideia do crente justificado que não pratica boas obras. É uma consequência lógica. Ele vai praticar boas obras sem sombra de dúvidas. E é por meio dessas obras que alguém evidencia justamente que ele é um justificado. Então, Tiago 2 em nada contradiz o salafismo. Agora, eu respondi os textos que você propôs. Eu gostaria que você respondesse Romanos 4, Romanos 3, Efésios capítulo 2 e Gálatas capítulo 3, que eu coloquei aqui. Pode falar. Isso. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiramente, eu separei aqui em tópicos as coisas que você falou. Tá? Então, vou começar pelo começo. Tá? Você falou muita coisa, né? Você fez uma confusão aqui enorme. Porque primeiro eu disse que o homem não pode começar seu processo de justificação por esforços próprios, né? Que isso daí é pelagianismo. Você novamente citou o texto de Paulo, como se eu estivesse defendendo essa máxima, quando na verdade não estou. Inclusive, você chega até a tirar completamente de contexto aquele versículo de Romanos, onde ele diz que não é, onde São Paulo, acho que foi Romanos 4 que você citou, em que São Paulo diz que você não precisa trabalhar, operar, enfim, depende da tradução, mas que você precisa ter fé. Bem, a igreja nunca ensinou o contrário. Na verdade, eu estou desde o começo do debate aqui afirmando a mesma coisa. A primeira graça é imerecida, o homem não conquista, o homem não tem que fazer alguma coisa para receber essa primeira graça e ser justificado. Tal como Abraão. Eu vou até mostrar o respaldo, não somente em Tiago, mas no próprio texto de Hebreus, só que se eu não me engano, Hebreus 12, em que vai mostrar que Abraão foi justificado mais de uma vez, coisa que você discorda. Mas, enfim, quanto a essa questão que você tirou aí completamente de contexto, que você disse que não é necessário trabalhar, mas que é necessário apenas ter fé. Primeiramente, o próprio Paulo, ele fala o seguinte, 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Pelo contrário, trabalhei mais do que qualquer um deles, embora não fosse eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ou seja, esforço humano não justifica. É a graça que move o fiel para que ele realize, trabalhe e opere na sua salvação. É isso que Cristo quer de nós, que nós operemos na nossa salvação, mas não somente na nossa, mas na dos outros também. Por exemplo, deixa eu citar aqui mais um texto. Filipenses 2, 12 e 13. Portanto, meus amados, como vocês sempre obedeceram, agora, não apenas como na minha presença, mas muito mais na minha ausência, operem a sua própria salvação com temor e tremor, pois Deus está operando em você, tanto para querer quanto para trabalhar, exatamente o contrário do que você disse, porque você tirou do contexto, de acordo com sua boa vontade. Então, novamente, você não tem que ficar pedindo, porque, mas explica aqui, São Paulo está dizendo que não é para trabalhar. É evidente, a primeira graça é imerecida. O que justificou primeiramente Abraão, se você for lá em Gênesis 12, foi a fé. É evidente. Agora, acontece que uma vez justificado, Deus mesmo quer que você opere na sua salvação. Ou seja, que você persevere até o fim. De que forma? Tendo fé, obviamente, e a oração é claro que ajuda também, mas também realizando obras, como o próprio Tiago disse que Abraão realizou obras. Eu vou até pegar aqui o texto de Tiago, em que você também tirou do contexto, dando a entender que as obras é tão somente para evidenciar, não é isso que Tiago fala. Tiago utiliza o termo justificar. Você disse, não, Tiago está falando aqui que as obras são para evidenciar a sua justificação, ou seja, no sentido que é tão somente um testemunho. Não que o testemunho seja ruim, o testemunho diante dos homens é lógico que é bom, e as próprias escrituras recomendam, mas ele fala justificar. Então, veja que o homem não é justificado somente pela fé, é pela fé e pelas obras. Ele cita Abraão. Abraão mesmo é uma contradição completa do que você
defende, né, do que você acredita, porque Abraão é justificado em Gênesis 15 e é justificado em Gênesis 22 mesmo. No próprio texto de Tiago vai mostrar duas ocasiões em que Abraão é justificado. Além disso, no capítulo 12, isso daqui quem vai falar é Hebreus 12 também, ou é Hebreus 12 ou é Hebreus 11, o texto que fala a respeito da fé salvadora, enfim, vai mostrar que Abraão primeiramente creu em Deus e aí ele foi justificado. Ou seja, uma justificação sem esforço humano, sem o trabalho de Abraão, como é que eu posso dizer, sem as obras mesmo de Abraão, porque isso seria pelagianismo. Mas, do contrário, não é isso que eu defendo. Então, não adianta você pedir para que eu explique o texto, sendo que o texto está mostrando exatamente o que eu estou dizendo. Enfim, e para terminar aqui este último ponto, quando você fala a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que você fez aí uma salada mista enorme, só para não dizer que Jesus Cristo disse, faça obras e você vai obter a vida eterna. Então, enfim, o jovem rico, ele não poderia obter a vida eterna se ele não realizasse as boas obras que Cristo pediu, começando pela dos mandamentos, depois, que seria, no caso, uma obra de obediência, né, um ato de obediência, e depois uma obra de caridade. Então, Cristo fala, se tu queres entrar no reino dos céus, doa tudo que tu tens para os pobres. O jovem não faz isso, então uma consequência lógica é que ele não conseguiria entrar no reino dos céus. Mas, enfim, por enquanto, vou me ater somente um pouco tempo. Pode falar agora. Ok. Agora vamos aos finais de Lucas. Pode começar, Lucas. Ok. Primeiramente, Tiago fala de que eu estou mostrando uma interpretação errada do catolicismo aqui. Mas ele faz o tempo todo isso quando ele diz que eu falo que não precisa haver trabalho. Veja, eu digo que precisa, mas após a salvação. E como eu disse, em certo ponto, nós temos realmente uma concordância. O que nós discordamos realmente talvez seja justamente a ideia de justificação. Para você, uma plena justificação, essa segunda justificação que você fala, ela é impossível, por exemplo, aqui na Terra. Ela só será conquistada lá na eternidade. É isso que você demonstra nos seus argumentos. E isso eu discordo. Mas é unicamente isso. Eu não excluo de forma alguma a participação das obras na vida do crente. Isso de forma alguma. Sobre Romanos capítulo 4, que você falou, o meu ponto, como eu disse, é que se Tiago e Paulo estão falando da mesma coisa, eles estão em contradição. E isso tira totalmente a autoridade bíblica. Mas, justamente você falou, várias vezes repetindo e enfatizando, Tiago diz justificar e não evidenciar ser justo. Você disse isso. Ora, mas o termo de Caiô, justificar, segundo o léxico de Strong, por exemplo, ele pode significar evidenciar ser justo. Ele pode ter esse sentido. Ele não tem apenas o sentido de tornar justo. Então, sim, por que Abraão ele foi justificado mais de uma vez? Porque ele foi tornado justo e depois evidenciou ser justo. Muito simples. E o texto fala que é sobre mostrar. Você lê aqui o versículo 18 diz, e eu com obras te mostrarei minha fé. Você bem falou que existe uma fé morta, que não produz obras. Essa não é a fé que eu estou falando quando eu digo sola fide, do crer apenas em Deus. Mas eu falo justamente da fé que gera obras. E sobre o jovem rico, só para finalizar, é muito claro, Jesus diz, para o homem é impossível. Não é possível alguém ser justificado por obras. Agora, se alguém quer viver pelas obras, por elas viverá. É o que Paulo disse, né, acerca da lei. Mas o jovem rico mostrou que não consegue viver nem pelo primeiro. E aí eu encerro. Certo. Agora encerramos a primeira parte do debate e vamos agora entrar na segunda. Vamos ter 30 minutos de discussão livre, tá? E o requisito é só o respeito, certo? Vocês vão discutir e tal. E quando um terminar, o outro fala, entendeu? Se alguém quiser falar, pode levantar a mão, tá? Só para não passar em cima da fala do outro, tá? Vamos manter o respeito pelo argumento do próximo, certo? Ok. Tiago, quer começar, já que eu encerrei? Pode iniciar. Posso começar. Bem, vamos lá, mais um mix de confusões aqui, tá? Primeiramente, Lucas, né, o meu oponente, que é o protestante, para quem está perguntando, ele o tempo todo, quando falava de Tiago, dizia que não, perceba que ele está falando de Abraão, no sentido que ele estava evidenciando a fé dele. Agora, a grande questão é que Lucas não vai saber responder isso, porque a própria Escritura não diz, mas não tinha mais ninguém com Abraão quando ele ofereceu Isaac em sacrifício. Ou seja, só tinha Abraão, Isaac e o anjo do Senhor. Ele iria evidenciar isso daí para quem? Não tinha para mais ninguém. Então não tinha homem suficiente para que aquilo dali fosse evidenciado.
aquilo se tratava de uma justificação. Tanto é que o próprio Tiago diz que Deus lhe imputou isso como justiça. Então, enfim, já deixa você falar também, tá, Lucas? Já que vai ser conversação livre, deixa eu só responder esses pontos aqui, você já pode falar. Outra coisa, quando você citou o texto de Romanos, né, você falou da questão das obras da lei, né? Que cumprir a lei pela lei não justifica. Eu concordo plenamente, tá? Até porque isso aqui é uma mentalidade farisaica e judaica, que o homem ele faz alguma coisa, e depois pelagiana, né, com o advento do cristianismo. Então, o homem, São Paulo queria dizer o seguinte: você que cumpre a lei e espera ser justificado por cumprir a lei, saiba que você está errado, porque nós somos justificados pela fé. Ou seja, São Paulo combatia o farisaísmo, o legalismo judaico de realizar alguma coisa para começar a sua própria salvação, para começar a sua justificação. Isso, como eu falei mais de uma vez, foi novamente refutado por Santo Agostinho, tá? Quando Pelágio defendia que o homem, para ser justificado, basta com que ele comece, né, a empenhar a sua salvação, a realizar suas boas obras. Isso aqui é diferente completamente das boas obras, tá? Que o próprio São Paulo recomendou, mostrando que uma coisa liga a outra. Ou seja, você, obviamente, isso já se presume que o homem tenha fé em Jesus Cristo, né? Tenha fé salvadora, e aí, ao operar as boas obras, ele está trabalhando na sua salvação, a fim de conquistar a verdadeira vida. Quem falou isso aqui foi São Paulo, não fui eu. Mas, enfim, quanto à questão da justificação, novamente, só para que não se esqueça aqui, uma coisa são as obras da lei, nas quais o próprio São Paulo condena circuncisão, a purificação do templo, lavar as mãos antes de comer, também antes de dormir, ou antes de comer, também era uma prescrição judaica, e dentre outras, enfim, obras da lei que subtendia que o homem seria salvo por conta disso. São Paulo condena isso. As obras de Cristo são aquelas que nós fomos preparados, como o próprio São Paulo diz no texto que você citou, para que nós realizássemos. E quais boas obras são essas? Citei lá em 1 Timóteo. Aquelas que São Paulo pede para que nós façamos, para que nós conquistemos a verdadeira vida. Então, percebam a conexão orgânica. Infelizmente, no protestantismo tem muito disso. Ou uma coisa ou outra. Não, as duas coisas trabalham juntas. Não é somente uma questão de se evidenciar. As próprias escrituras demonstram, eu vou citar aqui o restante dos versículos, que o homem precisa realizar a boa obra não para evidenciar. Isso é uma consequência, mas também para justificar. Vou só ler aqui as passagens, tá, Lucas? Pode ser? Ok. Pode sim. Eu vou citar aqui as passagens, daí você responde. Vamos lá. É tão verdade que o homem ele precisa trabalhar na sua salvação com Cristo, que as próprias escrituras admitem que é Cristo quem opera nele para a sua própria salvação, é óbvio, porque é Cristo que salva, mas o homem também pode perder essa justificação, coisa que o Lucas discorda, porém a Bíblia fundamenta mais uma vez a doutrina católica. Vou ler aqui bem rapidinho os versículos para o Lucas poder falar também. Vós estáis separados de Cristo, vós que quereis ser justificados pela lei. Novamente aquilo que eu falei. Você caiu da graça. Ou seja, quem cai da graça se presume que estava nela antes. Pode falar o texto, qual é, por favor? Pode só citar o texto, qual é? Qual o texto que você está lendo? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Aliás, esse que eu acabei de ler, você diz, né? Gálatas 5:4. Agora eu vou ler 2 Coríntios 6:1. Vai dizer o seguinte, São Paulo vai dizer o seguinte: rogamo-vos que não recebeis a graça de Deus em vão. Como assim não receber a graça de Deus em vão? É necessário que algo seja feito para que essa graça não tenha sido recebida em vão. Graça essa que pode ser perdida, como eu acabei de mostrar para você em Gálatas. Novamente, São Paulo, Gálatas 1:6. Estou surpreso que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou na graça de Cristo e se voltando para um evangelho diferente, ou seja, é completamente possível abandonar a graça. Colossenses 1, do 21 ao 23. Ele agora reconciliou em seu corpo de carne pela sua morte, a fim de apresentar-vos diante dele tanto de irrepreensíveis, contanto que vocês continuem na fé, admitindo a possibilidade que o homem pode não continuar na fé. Estáveis e firmes, não mudando de esperança do evangelho que ouvistes. 1 Coríntios 9:27, isso aqui é uma dor de cabeça para o protestante. Mas esmurro o meu corpo e o subjugo, para que, depois de pregar a outros, eu mesmo não seja desqualificado. São Paulo admite a possibilidade dele mesmo, que era apóstolo, que era inspirado por Deus, ser desqualificado.
e diz que ele mesmo esmurra o seu corpo e subjuga para que ele não seja desqualificado depois. Quem dirá eu e você, Lucas? 1 Coríntios 10, 12. Estou citando aqui só São Paulo. Portanto, quem cuida estar de pé, tome cuidado para que não caia. Por fim, vou citar só mais essa para você poder falar. Gálatas 5:1. Permaneçam firmes, portanto, e não se submetam novamente ao jugo da escravidão. Ou seja, não se submeta novamente. Você estava submetido, agora não está mais. Porém, não se submeta de novo. Ou seja, algo pode ser perdido. Coisa que você discorda completamente, mas novamente a Bíblia e o próprio São Paulo, que você cita, fundamenta a doutrina católica. Pode falar. Ok. Vou pedir só agora um bom tempo, né? Que você passou 5 minutos do nosso tempo de conversa falando. Então, primeiramente, sobre a ideia do evidenciar, você diz, para quem Abraão vai evidenciar? A própria Bíblia fala para o nosso espírito testificar que somos filhos de Deus. Então ele não precisa evidenciar necessariamente para outrem de fora, para ele mesmo, provando para ele mesmo que ele é um justificado. Agora, eu gostei muito dessa sua parte final, e eu vou pegar logo ela, depois eu volto. Você falou que a Bíblia não defende a perseverança dos santos, né? Que todos os eleitos de Deus, que todos os salvos, uma vez salvos, salvos para sempre. Sim, não. E de fato, alguns protestantes Não falei disso. isso. Não falei isso. Não falei isso. Todo Você aquele vai que é eleito, ou seja, não. Todo aquele que é predestinado ao céu, ele será salvo. Ele será salvo, consequentemente, por conta da graça. Todo predestinado. Ele não todo terá eleito. salvação. Todo eleito, não. Nenhum perde. Nenhum perde a salvação se for eleito por Deus. E o salvo A predestinação. perde a salvação? O salvo não vai perder a justificação, ele vai ser justificado no final. Então ele nunca foi salvo, é isso? Se alguém que é apostata da fé nunca foi salvo, é isso que você está dizendo? Sim. Não era eleito. Não era eleito. Então, você concorda comigo. Agora a questão é que nós não temos como saber se nós somos eleitos. Essa que é a grande questão. Inclusive um réprobo, preste bastante atenção. Um réprobo, ele pode, em algum momento da vida dele, ser justificado. Mas justamente porque ele não foi eleito, ele vai perder essa justificação. Ele pode apostatar da fé completamente. Certo? Então pode continuar. Okay. Só para que Só um minuto, Tiago. Eu deixei você falar há muito tempo, então só para você deixar eu concluir o raciocínio, tá? Então, Colossenses, ele vai dizer, eu não achei o texto, mas eu sei que é o capítulo 3. Ele diz, confirmai a vossa eleição. Então, sim, é possível saber se somos eleitos. Se temos fé em Cristo Jesus, nós somos eleitos. Fé verdadeira. Eu não ouvi. Repete, por favor. Colossenses, capítulo 3, eu não achei o versículo, mas eu tenho convicção que diz, você pode procurar aí, no seu tempo, enquanto eu falo, que diz que nós devemos confirmar a nossa eleição. Então, sim, é possível saber que somos eleitos. Isso a Bíblia declara. Confirmar a nossa eleição. Colossenses, né? Isso, capítulo 3. Mas eu quero ler alguns textos, já que você disse que é possível cair da graça, no sentido que você colocou, então vamos ler alguns textos. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sei se existe alguma coisa que pode nos separar que não está nesse texto, porque o texto, ele engloba tudo. Mas, já que estamos falando de Jesus Cristo, você citou ele, então ele, em João 10, eu creio que ele mata essa questão. Olha o que ele diz em João, capítulo 10, versículo 28. Falando sobre as suas ovelhas, ele diz, jamais hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus, ele também diz, em João 5, versículo 24, que aquele que crê jamais entrará em condenação. Isso é um problema para o catolicismo, porque você pode crer e ainda assim entrar em condenação se você não praticar as boas obras. Para o protestantismo, não, já que uma vez que você crê, você também praticará as boas obras. Outro texto, esse daqui é um dos mais fortes, na minha opinião, que é Jeremias, capítulo 32, versículo 40. Olha o que esse texto diz. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não lhes deixarei de fazer o bem, porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Aí Tiago falou, não, é porque realmente a pessoa nunca foi
um salvo. E aí eu concordo. Se for isso, eu concordo. 1 João 2,19. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido entre nós. Mas saíram do nosso meio para que ficasse manifesto que não eram dos nossos. Isso está muito claro. Agora, só para eu pegar a outra questão que você falou anteriormente. Você falou sobre o texto de Timóteo, né? E era para eu ter comentado até antes, eu acabei esquecendo aqui. É meu primeiro debate, estou um pouco nervoso. Mas eu acabei esquecendo de responder esse texto, né? E veja, esse texto não contradiz em nada o que eu estou falando. 1 Timóteo capítulo 6. Eu recentemente fiz um comentário sobre ele, porque na igreja eu expus a primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, eu não vou estar copiando de ninguém, porque o comentário é meu, mas eu gostaria de ler então meu comentário sobre esse texto. É um comentário breve. Diz assim: Paulo está exortando os ricos, verso 17, capítulo 6 de Timóteo, para atentarem para algo superior às riquezas. Ele faz até um trocadilho de rico em boas obras, assim como tesouro, no verso 19. O público para quem Paulo está dirigindo essas palavras são ricos. E ele está justamente argumentando que esses ricos não devem se apegar a coisas passageiras e terrenas, mas em obras que geram fruto eterno. E isso é claro no texto que diz. E aí você vai dizer, então, Lucas, você está concordando comigo. Mas aí que está. Essas obras, elas são totalmente fruto de uma justificação. Não são fruto de um esforço nosso. É interessante que o texto de Filipenses, que você citou também, ele fala com todas as letras, que é Deus quem opera o querer e o trabalhar em nosso coração. Já? Pode falar. Já. Obrigado. Esclareceu o que eu estou falando aqui desde o começo, que eu não sou pelagiano. É Deus que opera tudo aquilo que é de bom no homem. Então, as próprias boas obras que o homem faz não é a causa eficiente da justificação. Além de ser consequência, não é somente consequência, como você quer dar a entender, mas é consequência e é também valor definitivo, porque é exigido que o homem realize boas obras para que alcance a verdadeira vida. Vamos lá. Você foi, primeiramente, deixa eu só... Sem ninguém virar Deus. Licença, rapidinho. Primeiro você citou, eu vou começar aqui do final, porque isso aqui foi até meio absurdo, né? Você tentando justificar o seu argumento, você citou 1 João e esqueceu de dizer que no versículo anterior o texto se referia a pecadores extremos. Não se referia a pessoas que criam em Deus, por exemplo, e que almejavam ser salvos, operando também boas obras através da graça. Enfim. Tanto é que o próprio texto chama esses pecadores de anticristos. O texto chama esses pecadores de anticristos. Mas isso não está envolvendo... Isso só fortalece o meu argumento. Isso só fortalece o meu ponto. Entenda novamente aqui, mais um espontâneo, né? Foi até por isso que eu tinha interrompido a sua fala no começo. Porque você disse o seguinte, que eu estava dando a entender que os eleitos de Deus podem perder a justificação, você pode não ser salvo. Eu não falei isso em momento nenhum. Isso é um dogma da igreja, inclusive, antes mesmo de Calvino, no qual você é adepto da sua teologia, na fé isso já era defendido antes, tá? Então, o eleito por Deus, ele não perde a justificação em momento algum. Acontece que até mesmo o réprobo, em um momento da sua vida, ele pode ser justificado. Agora, a grande diferença dele para o eleito é que ele vai perder a justificação infalivelmente no final. É uma questão de consequência lógica, porque ele não foi eleito. Mas os textos que eu citei dizem que não se perde. O texto que eu citei dizem isso. Como você encara todos os que eu citei, João 10, João 5, Romanos 8, eles não falam de alguém que perde a salvação. Eles falam que todos aqueles que são salvos, eles irão permanecer até o fim. Principalmente o texto de Jeremias, que eu disse que aquele que é salvo, Deus coloca um trilho do seu coração. É exatamente o que eu estou dizendo. Os salvos não perdem a sua justificação. Qual a sua discordância comigo? Meu ponto é esse. Qual a sua discordância nisso comigo? Porque foi você quem levou essa questão. A minha discordância com você é a seguinte, não é a respeito dos eleitos, é a respeito dos seres humanos em geral. Alguns que serão condenados justamente porque não perseveraram e não eram eleitos. É uma questão de consequência lógica. Eu vou citar aqui alguns versículos que eu acho que vão ajudar você a entender o que eu estou querendo dizer. Vamos soltar o evangelho. Não, tudo bem, perfeito. Então você está contradizendo a teologia calvinista, que diz que o homem... Eu estou o tempo todo falando aqui que existem dois tipos de fé. Não existe apenas um tipo de fé. Essas pessoas tiveram uma fé falsa. Simples.
Po- Posso falar? Pode. Perfeito. Vamos lá. Evangelho de João 15:2. Vou começar pelos versículos, senão eu não vou conseguir nem citá-lo. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, podemos entender isso aqui com boa obra, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Novamente, é a graça de Deus que impulsiona, que move o homem para realizar boas obras. E ele precisa realizar estas boas obras com o impulso da graça, para que ele não seja cortado, para que ele não seja condenado. Então, de nada adianta ter fé somente, por exemplo, se não houver a produção dos frutos. Não somente como uma consequência. Ah, não, as boas obras é tão somente ela foi justificada, então é claro que ele vai fazer boas obras. Mas aqui que está a questão, o nosso Senhor coloca isso aqui, ele impõe isso como uma condição. É necessário com que aqueles que estão em mim realizem boas obras, ou seja, operem bons frutos, né? Deem bons frutos. Do contrário, ele admite que aqueles que estão nele, ou seja, que estão em Cristo, poderíamos admitir isso aqui, que estão em graça, por exemplo, mas que não dão bons frutos. Ou seja, mesmo que estejam em graça, vão perder essa graça, como eu citei nos inúmeros versículos onde São Paulo diz que a graça pode ser perdida. Mas vamos lá, vamos voltar para São Paulo. 1 Timóteo 4,16. Olha por ti e pela instrução dos outros, e persevera nestas coisas. Se isto fizeres, ou seja, se você perseverar e lutar pela perseverança dos outros, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouviram. Ou seja, é necessário uma participação do homem também na sua salvação, no sentido de que, ainda que o homem participe, é Deus que está impulsionando para que ele participe. Exatamente. Vamos lá, mais uma passagem, rapidinho. Filipenses 2, versículo 12 ao 13. Não, esse daqui eu já citei, perdão. 2 Tessalonicenses 2,13. Deus escolheu você desde o início para ser salvo. Novamente, aquilo que eu estava falando, o eleito ele vai ser salvo. Através da santificação pelo Espírito e da crença na verdade. Hebreus 13:14. Pois somos participantes de Cristo, contanto que mantenhamos firme a nossa primeira confiança até o fim. Ou seja, a perseverança é necessária porque nós perseveremos na fé até o final. Do contrário, é evidente que nós podemos perder a nossa justificação. E de que modo a gente persevera? Novamente, vou apoiar nas outras passagens que eu citei, nos outros versículos que eu citei. Através das boas obras, das obras de caridade, das obras de obediência, perseverando por si, perseverando também pelos seus irmãos, para que eles também sejam salvos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Estando em Cristo através da graça... Esse aqui era outro. Agradou a Deus, através da loucura do que pregamos, salvar aqueles que creem. Ou seja, os homens podem ser salvos também por aquilo que pregamos. Ou seja, nós operamos não somente a nossa salvação. Nós não apenas temos fé, nós operamos e trabalhamos nela. Como São Paulo diz em outro texto que citei no começo do debate, que ele foi o que mais trabalhou na salvação dele. E fazemos isso não somente por nós, mas também pelos nossos irmãos, como o próprio texto diz, isso agrada a Deus. São Paulo, inclusive, em Romanos 2:17, vai dizer que a gente chega a sofrer com Cristo. Isso é belo demais, né? São Paulo diz que nós sofremos com Cristo. Então, nós nos tornamos participantes da graça. Se nós não operarmos com ela e operarmos no fruto, seremos cortados, ainda que estejamos nele, ainda que estejamos em Cristo, como o próprio Senhor vai falar no versículo de João que eu citei. Pode falar agora. Posso falar? Ok, eu vou novamente dizer que talvez você também não esteja entendendo o que o protestantismo crê. Pela sua fala de, então você está indo contra o que você acredita? De forma alguma. E aí, eu ia citar uma frase de alguém protestante muito importante justamente para embasar o que eu estou falando. Por exemplo, o Joe Owen, no seu livro sobre a justificação, ele fala sobre os dois tipos de fé. E ele diz, existe uma fé pela qual nós somos justificados, cujo possuidor será seguramente salvo, é isso que eu estou defendendo, e eu creio que você também, nesse ponto até que você concorda com ele. E aí ele diz, ela purifica o coração e opera no amor. Mas existe uma fé, ou mera crença, que inclusive está lá em Tiago, capítulo 2, que você citou, quando ele fala que até os demônios têm essa fé, que é apenas acreditar que Deus existe, mas sem uma crença para a salvação. E ele diz, alguns têm uma fé, ou mera crença, que não faz nada disso, e quem possui tal fé, e nada mais, não é justificado e nem pode ser salvo. Meu ponto é esse. Essas pessoas, elas nunca foram justificadas. Essas pessoas que você falou.
E é interessante que o texto que você cita, por exemplo, lá em Gálatas, está ignorando totalmente o contexto, com todo respeito, né, Tiago? Quando fala lá de cair da graça, não está falando de perder salvação. O contexto todo de Gálatas, inclusive no capítulo 1 também, quando fala que eles abandonaram o evangelho para ir para outro, é justamente abandonar que apenas por meio da graça são salvos e ir para outras coisas, como a circuncisão, entre outras coisas. E Paulo exorta justamente a retornar. É esse o contexto. Alguém que cai da graça pode ser salvo? Naquele contexto de Gálatas, os que caíram da graça não são ímpios. É uma pergunta muito simples. Alguém que cai da graça pode ser salvo? É só isso que eu quero. No texto de Gálatas, cair da graça é apenas dar crédito a mentiras e depois eles podem retornar. Depende do que você está falando. Você está falando do texto de Gálatas ou Coríntios? Porque são contextos distintos. Por isso que Vamos pegar o texto de Coríntios, em que Paulo ele vai falando de diversos pecados que você comete, inclusive a mentira, a fornicação, etc., e que esses pecados não podem entrar no céu. Novamente, reitero minha pergunta. Uma pessoa no contexto de Gálatas que cair da graça poderá ser salvo? Não, porque a pessoa que caiu da graça nunca foi. Deus nunca as conhece. Mateus 7. Muitos dirão naquele dia que fizeram muitas coisas em nome do Senhor, e ele vai dizer o quê? Vocês perderam a salvação? Foram justificados e caíram? Não. Nunca vos conheci. Em outras palavras, nunca fostes eleitos. Simples. Não era um dos eleitos. Nunca foram justificados. Mas entenda... Não, Cristo não disse que eles nunca foram justificados. Outra pergunta, tá? Você está defendendo a hipótese de alguém ser justificado? Você está defendendo a hipótese de alguém ser justificado sem ser eleito, não é isso? Sim. Sim, tá. Porque essa justificação pode ser feita. Então, responde esse texto. São Paulo... Tá, então, responde esse texto. São Paulo diz que ele opera na salvação dele para que ele não seja desqualificado. Ele assume a possibilidade de perder. Isso não diz nada de justificação, mas me explica esse texto. Romanos capítulo 8, versículo 30. Tá? Aos que predestinou, 8:30. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, é uma cadeia inseparável de eventos. Para você ser justificado, você tem que antes ter sido chamado e predestinado. Essa ideia do justificado que não foi predestinado não existe. O texto é muito claro. Não necessariamente. Mostrei dezenas de versículos que mostram que é possível. Explica só esse. Eu só coloquei um para você. Você colocou vários, eu expliquei alguns. Explica só esse. Só um. Se deixar eu responder, vai ser interessante, né? Posso? Pode. Deve. Vamos lá. Primeiramente, estabelecer aqui duas questões, duas realidades. Uma coisa é a realidade do eleito, outra coisa é a realidade do réprobo. Um dos critérios que são necessários para que o eleito seja salvo, uma vez que ele será salvo infalivelmente, porque Deus mesmo predestinou, é a justificação. É evidente que é acompanhado, inclusive, das boas obras que possuem valor fundamental na salvação do homem, como eu mostrei em centenas de versículos e posso mostrar mais, se você quiser. E a realidade do réprobo é a outra. Ele, por mais que seja justificado, ou seja, pode inclusive o réprobo, em algum momento da vida dele, ter fé em Jesus Cristo, que ele será salvo. Crer na salvação dele, no final da vida dele, ele pode apostatar. Até porque a apostasia é isso. É você abandonar a fé salvadora. Então, e você concordou comigo isso aqui há uns minutos, João? Há uns minutos atrás no debate, você falou a respeito da apostasia. A apostasia é o abandono total da fé. Então, alguém pode ser salvadora, pode ser justificado, mas pode cair da graça, pode simplesmente apostatar, pode ser desqualificado, para utilizar as próprias palavras de Paulo. Vamos lá. Você quer falar aqui a respeito da justificação, se a justificação pode ser perdida. Vou mostrar que pode. Eu tenho praticamente todas as... Eu vou falar de Pedro. Só um instante, vou citar uma passagem de Pedro. 2 Pedro 2, 20 e 21. Com efeito, se aqueles que renunciaram às condições do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enredar e vencer, seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, ou seja, regredir, abandonando a que lhe foi ensinada. Ou seja, o homem
que ele, inclusive, pode caminhar na justiça, pode tranquilamente regredir. Ele pode ele pode abandonar a lei santa que lhe foi ensinada, que lhe foi transmitida. Isso daqui são os próprios textos que eu estou falando, talvez de Gálatas, seja mais por favor. Quando diz, permaneçam firmes, portanto, ou seja, permanecer firme, podemos entender que vamos perseverar, portanto, e não se submetam novamente ao jugo da escravidão. Isso aqui admite a possibilidade de que alguém... Estou terminando minha fala, você pediu para responder, eu estou respondendo. Esse texto admite a possibilidade de alguém que hoje não é mais escravo voltar a ser. E se ele volta a ser, é evidente que ele não vai ser salvo. É evidente que ele não vai perseverar até o fim, que ele vai perder a justificação dele. Não por acaso, o último versículo aqui para você responder, em 1 Coríntios 10, 12, São Paulo vai dizer: portanto, quem cuida estar de pé, tome cuidado para que não caia. E no capítulo 9 ele vai dizer: mas imundo meu corpo e subjugo, para que, depois de pregar a outro, eu mesmo não seja qualificado. Eu falei esse versículo, é um assunto dele. Até o próprio Paulo admite a possibilidade de, enquanto qualificado, se tornar um desqualificado. Por isso que ele opera na salvação dele. Operou não somente na dele, como na dos outros também. E admite que ele pode ser desqualificado, ou seja, que ele pode perder a salvação. Isso aqui é algo que está completamente evidenciado. Agora, obviamente, quando a gente fala dos eleitos, dos predestinados, como no texto que você me apresentou de Romanos, eles nunca vão perder a justificação. Eles nunca vão perder a salvação, porque Deus mesmo os predestinou. Eu estava falando uma coisa, você foi por outra, completamente diferente. Mas pode falar. Não, o meu ponto aqui é que, assim, Romanos 8, você não ainda explicou Romanos 8,30, porque eu não estou usando ele para falar mais da perseverança dos santos. Não é nem isso. Eu não estou falando para dizer que os eleitos não perdem, porque você já disse que concorda com isso. Então tá jóia. Meu ponto é que você disse que existem pessoas que são justificadas sem serem predestinadas. O texto não mostra isso. O texto diz que existe uma cadeia. Para chegar no justificado, tem que passar pelo predestinado. Isso é muito óbvio. Predestinou, a esse chamou, a esse justificou. Está muito claro. Só os textos, só um minuto, só os textos que você citou. Eu até fiquei dizendo, né? Termina de ler o texto de Pedro, por exemplo, mas eu posso ler que vai falar sobre a porca lavada. Eu acho esse exemplo perfeito. Esse exemplo perfeito. Por quê? O que é um porco lavado? É alguém que aparentemente foi limpo. Essa pessoa parece que está nos caminhos de Deus, mas a sua natureza continua imunda. É um porco, não é ovelha de Deus. Como Jesus mesmo diz, que as suas ovelhas nunca perecerão. Ninguém as arrebatará nas mãos de Deus. O texto de Gálatas, só um minuto para eu tentar citar todos os textos que você colocou. O texto de Gálatas que você colocou também, eu já disse, não está falando ali, o cair da graça ou voltar à escravidão, não está falando de perda de salvação, é só ler o contexto de Gálatas. Gálatas está falando justamente do evangelho falso pregado ali, da circuncisão, da fé mais circuncisão para a salvação. Então não tem nada a ver com isso que você está colocando aí. E o de Coríntios não tem problema. Eu não discordo nada. Quem está de pé tem que ter cuidado para não cair. Veja, ela diz que existe sim uma participação nossa. Existe. Acontece que, dentro dessa nossa participação, Deus não vai deixar que suas ovelhas pereçam, como ele diz lá em João 10. Os eleitos não vão perecer. Eu falei, mas nesse ponto a gente concorda. Os eleitos não perecem. Perfeito? Sim. Posso falar? Pronto. Vou citar outro texto de São Paulo que vai contradizer isso que você disse. Porque você, em um momento, falou o seguinte: que por mais que uma pessoa queira caminhar na justiça, tenha fé em Jesus Cristo, ele continua corrompido por dentro. Isso aqui é falso. São Paulo vai desmentir. Porque ele vai dizer o seguinte: mas vós fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, a justificação não somente declara o homem como justo, mas a pessoa... Parou. Encerrou. Então, finalizada a segunda parte do debate. A última parte em si, né? E agora vamos às considerações finais. Lucas, você pode começar. Você terá 3 minutos para dar suas considerações finais, tá bom? Ok. Eu disse que eu não ia comentar, falei com o Tiago, que eu não ia comentar nada do debate nas considerações finais, mas eu preciso falar, já que ele colocou esse último ponto, né?
Veja, muito simples, você está só concordando com o que eu disse de novo. De fato, os justificados, eles também são lavados, eles são purificados, eu não discordo nada disso. Só que os textos que falam de pessoas que apostataram da fé, como 1 João 2,19, não está falando desse tipo de pessoa que foi justificada, mas de uma pessoa que saiu do nosso meio porque nunca foram dos nossos. Mas agora, indo para as minhas considerações finais, eu quero agradecer a Tiago, foi um debate muito bom. Quero dizer a todos que nossas divergências e tudo aqui é nas ideias. Eu não tenho nada contra ele. Pelo contrário, a gente conversa até bastante, muitas vezes, pessoalmente. Pessoalmente eu digo assim, né, pelo WhatsApp, coisas do tipo. Mas aqui a divergência é nas ideias. E foi um debate muito agradável. Se em algum momento eu me excedi, eu peço perdão. Mas eu creio que foi um debate respeitoso, muito bom. Um debate muito proveitoso para quem está ouvindo e poder ver os dois pontos de vista. E eu encerro, então, minha participação aqui, unicamente dizendo que nós devemos nos apegar ao Evangelho. Essa é a minha consideração final, creio que o Tiago vai concordar com isso. Nós devemos nos apegar ao Evangelho do nosso Senhor. É o próprio Paulo também, a gente está falando muito dele, em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele diz que o Evangelho se mostra de fé em fé e o justo viverá pela fé. Esse foi o texto, inclusive, que Lutero leu. Eu nem quis trazer ele muito para a discussão, porque por mais que esse tenha sido o texto que Lutero tenha se convertido, eu acho que existem outros textos mais claros que a gente discutiu ao longo do debate. Mas o ponto é, seja você que está ouvindo, católico, seja você protestante, seja você quem for, creia no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Assim você será justificado dos seus pecados. Assim você terá a vida eterna. Assim você confirmará que é um escolhido por Deus. Assim você confirmará sua predestinação, seu chamado, e que irá culminar na glorificação, como nós vimos aqui no texto de Romanos capítulo 8, versículo 30. Então, creia no Senhor Jesus Cristo. É isso que importa. O próprio Paulo disse que considerou tudo como esterco para ter Jesus Cristo. Então é isso que importa, é o nosso Senhor que importa. Nessa fala final, eu creio que o Tiago concorda com isso também, tudo que eu estou falando. E eu quero mais uma vez agradecer a participação de Tiago, do nosso mediador e de todas as pessoas que estiveram aqui nos acompanhando. Foi muito bom. Foi meu primeiro debate, né, em live, então eu estive um pouco nervoso mesmo, mas foi feito para a glória de Deus. Então eu encerro dizendo, só lhe deu glória. E passo a palavra para Tiago. Enfim, não é só agradecer também ao Lucas, ao meu amigo André, que está mediando aí o debate. E eu vou encerrar, vou fazer meu encerramento de uma forma um pouco diferente, né? Vou citar principalmente os versículos finais que atestam o seguinte, algo que infelizmente eu não consegui falar no momento, porque nesse momento de conversação livre, uma hora um interrompia o outro, e eu perdi o raciocínio, partia para um outro ponto, aí falando de predestinação, a gente tinha até concordado que não iríamos falar de predestinação, mas enfim, o homem quando está em graça, e essa primeira graça é merecida, como eu falei desde a primeira consideração inicial, né, me baseando inclusive com Paulo, que diz que nós recebemos esse dom gratuitamente, do contrário, a graça não seria mais graça. Quando nós estamos em graça, nós realizamos boas obras e operamos com Cristo, como São Paulo também fala, para que nós possamos obter méritos na nossa salvação também. Vou ficar aqui, como falei no final, somente os versículos que vão atestar isso que eu, infelizmente, não consegui desenvolver, dada a questão do tempo, dada a questão da discussão mesmo com o Lucas, mas somente para a gente encerrar, e vocês, pelo menos, refletirem, né? Qual doutrina está mais baseada na Bíblia? Segundo Samuel 22, 21. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos, ele me recompensou. Jeremias 32, 19. Cujos olhos estão abertos a todos os caminhos dos homens, recompensando cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Perceba, as boas obras não são causa eficiente, mas são elementos necessários para que o homem seja salvo. Não somente a fé. Mateus 6, 3, 4. Mas quando você der esmola, não deixe a sua mão esquerda saber o que a sua direita está fazendo, para que sua esmola fique em segredo, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Mateus 19, 29. E todos aqueles que tiverem deixado casas, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá o centro e herdará a vida eterna. Novamente, conexão entre a justificação e a salvação e as obras. Efésios 6, do versículo 6 ao 8. Como servos de Cristo,
fazendo de coração a vontade de Deus, prestando serviço com boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que qualquer bem que alguém fizer, ele receberá novamente do Senhor, conexão orgânica entre a salvação e as boas obras. Filipenses 2, 12 ao 13. Portanto, meus amados, como vocês sempre ofereceram, agora, não, isso aqui eu já citei no decorrer do debate. Vou citar somente esse último versículo para de fato encerrar, porque ainda tem muito muito, em que o próprio Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Nas corridas de estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa incorruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim, eu corro, mas não tenho o pé. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo de meio que eu mesmo a ser excluído depois de eu ter ganhado o gol. Acabou o tempo. Então, este foi o nosso debate, certo? Tivemos aí mais de 1 hora de debate. Creio que foi bem proveitoso, né? Parabenizar os dois pelo tempo, pela disposição dos estudos, tá? Foram muito bem, respeitosos. O Thiago só foi prejudicado pela questão do áudio, tá? Ficou um áudio meio robotizado, mas creio que não deu para atrapalhar tanto assim, certo? Mas, enfim, parabenizar os dois, né, por fazer os debates, expor suas ideias para os nossos públicos. E agora, você quer abrir um espaço para responder perguntas ou encerrou mesmo? Ô, André, eu vou, porque o que acontece? A tela do meu celular travou. Eu só estou conseguindo ver eu. Vocês dois daí estão travados. Eu não sei nem se o Lucas ainda está aqui, na verdade. Então, eu vou encerrar essa live. Perfeito, eu vou encerrar essa live aqui. E se vocês quiserem, a gente abre uma outra, com menos de 1 hora, porque eu vou ter que sair de casa também, para responder perguntas, interagir, pode ser? Não estou ouvindo muito bem, seu áudio está travando para mim. Não sei se agora é a minha ou a sua. Deve ser a minha. Eu vou encerrar essa live aqui e vou começar outra. Ok. Responder perguntas. Vamos entrar lá já já.